Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Relato de habitantes do Umbral Denso, os ministros religiosos. Era um dia chuvoso e muito úmido quando Clélio, já com seu guarda-chuva destruído pela força da ventania, resolveu abrigar-se numa igreja. Nunca tinha pisado em qualquer espécie de templo religioso anteriormente. Abriu a imensa porta frontal, que rangeu acusando sua presença no local. Fez uma careta de constrangimento e fechou bem devagar aquele imenso portal. Voltou-se e dirigiu a sua visão para o altar, ricamente adornado com peças de museu, possivelmente joias, tudo a lhe chamar bastante atenção. Caminhou pela nave central, observando todos os lados, enquanto seus sapatos deixavam a trilha barrenta pelo chão e os pingos de suas roupas molhadas insistiam em cair, molhando o belo chão de mármore. Sentou-se num dos bancos e fixou seu olhar a uma imagem que se sobressaía no imenso altar. Que riqueza! Murmurou. Foram algumas horas ali parado, nem mais se importando com a chuva que havia cessado. Ideias, muitas ideias surgiram em sua mente fértil. Saiu dali determinado a nunca mais ser obrigado a andar pela chuva, molhado como um mendigo sem casa ou abrigo. Nos próximos meses, percorreu todos os templos de sua cidade, envolvendo todas as religiões, até que lhe veio a ideia do fabuloso sincretismo religioso. Essa era a chave para regimentar muitas pessoas em torno de uma causa comum. Não se passaram tantos dias até Clélio fundar a sua própria igreja. Conclamou os familiares a ajudá-lo e convidou os amigos, prometendo a todos elevados ganhos, pois ele tinha tudo cuidadosamente planejado. E de fato tinha. Ali nascia a concepção perfeita entre o empresário e o ministro religioso, cada qual valendo-se das qualidades do outro. O discurso empolgante era um dos seus talentos, a astúcia para os negócios, outro. Aos dois somou-se sua impressionante memória, de forma que leu e releu a Bíblia várias vezes com imensa facilidade. Mais decorava o texto do que realmente o entendia, mas isso era o de menos para seu detalhado plano. Como arregimentar fiéis, pensava dia e noite. As luzes se acendem também para os maus propósitos, pois tudo é um experimento no plano terreno. E foi na noite enluarada que ouvi um sermão pelo rádio, proferido por um certo pastor. Ele orava e pedia dinheiro, rezava e pedia mais dinheiro, e assim por diante. Habilmente o seu plano se descortinou por completo. Eu serei manso e sutil no começo, apresentando aos meus futuros fiéis um mundo melhor, em local preparado para atendê-los com boa música e um belo discurso. Somente depois ingressarei com o papel do dinheiro na religiosidade humana. E não houve um plano mais perfeito. Clélio, seus familiares e amigos começaram a abordar fiéis de outras igrejas, não importando a religião, pois tinham o discurso certo e preparado para todas elas na saída dos cultos. Distribuíam panfletos, indicavam um lugar harmonioso, bem decorado, com música e pregação contínua, permitindo livrar qualquer pessoa do demônio em poucos dias. Nem parecia a oferta de um lugar religioso, parecia a apresentação de um shopping center, onde o cliente poderia encontrar um pouco de tudo. Em síntese, deu certo. A igreja de Clélio logo se transformou num templo. Astuciosamente, como previsto em planejamento cuidadoso, o seu pedido por dinheiro ou bens materiais somente principiou quando já tinha obtido a confiança da maioria dos seus fiéis. O dinheiro arrecadado era investido em variadas instituições financeiras, até que cresceu o suficiente para lhe permitir outros negócios, totalmente diferentes do templo. Enriquecia dos dois lados, da atividade empresarial e da abertura de novos templos. Com isso, todos lucraram. Os familiares e amigos chamavam mais e mais associados. Em seus entusiasmados discursos, Clélio convencia facilmente quem o ouvia, e muitos daqueles ouvintes eram pessoas fragilizadas pelas agruras da vida, carentes, necessitadas de amparo de qualquer fonte. Ó irmãos, Deus Altíssimo falou comigo noutra noite, dizendo-me para prosseguir na minha trajetória assim como Jesus, o seu Filho, o fez. Ele me chamou quando eu dormia,
vendo anjos no céu azul e límpido. Acordei e vi aquele belo e fulgurante clarão de luz, a qual me rendi de pronto. Era Deus, meus irmãos, glória a Deus. Deus me disse para crescer, ampliar esse templo, para que se parecesse realmente com a sua casa. Afinal, Deus não reside em algo menor que um palácio no belíssimo céu. Há ouro, prata e pedras preciosas por todos os cantos. Eu vi tudo isso, meus irmãos, e vocês também podem ver. Venham junto comigo. Vamos construir um templo ainda maior, à altura da dignidade divina. Deus não é pobre e não quer que vocês sejam privados de nada. Todos têm o direito de ganhar dinheiro, ficar rico e curtir as maravilhas desse planeta abençoado. Somente os que não creem é que passam necessidades materiais. Somente os infiéis é que sofrem. Vocês, meus irmãos, virão comigo para vivenciar o paraíso ainda na terra. E quem não gostaria de ouvir isso? Enriquecer e gozar dos bens materiais em breve tempo sem necessidade de morrer. Era o mais adequado chamamento para aqueles encarnados despidos da verdadeira fé. Clélio enriqueceu a ponto de não ter mais lugar para gastar sua fortuna. Porém, rico ou pobre, o envelhecimento do corpo físico chega para todos. O aumento das rugas faciais é denunciado no espelho, as dificuldades para locomoção logo são sentidas, o distanciamento dos problemas se torna o maior desejo, a insensibilidade dos sentidos se faz notar. As enfermidades surgem com maior frequência. Chega a um ponto que nem mesmo os grandes templos contentam o âmago. Cabisbaixo, sussurrando para si mesmo, Clélio andava de um lado para o outro na pequena capela que mandara construir na sua residência. Hei de ser consagrado por Deus e dentre os seus anjos estarei, pois somente distribuí a virtude para mim e para todos. Ensinei o bom caminho e permiti que várias pessoas atingissem a felicidade aqui na terra, nesse plano onde outros tantos são infelizes. Sou um verdadeiro apóstolo do bem. Sim, esse é o meu destino. Mas a realidade da vida é outra, muitas vezes diversa do que os lábios podem expressar. A justiça divina possui leis tão justas quanto implacáveis, leis essas que não se impressionam com discursos e falsas orações. Benquisto na sociedade, Clélio acumulou dívidas em torno da falsa mensagem, do culto ao materialismo, da eloquência dirigida em tornar as trilhas o bem de várias pessoas humildes e ignorantes. A vida de Clélio, embora ministro religioso, não se cobriu de glória. Tampouco conquistou brilho espiritual para gozar de uma vida consentânea ao seu desejo angelical após o seu desencarne. Essa passagem, aliás, foi-lhe muito penosa. No hospital, visitado por poucos parentes, aquele homem poderoso sentia a vida esvair-se dia após dia, e sua esperança foi minguando. Quando se lembrava de que um dia no passado orou a Deus, logo percebeu que as suas preces foram impregnadas de artificialismo e nunca houve o sentimento sincero de junção ao plano maior. Não sabia rezar naquele estágio verdadeiro de vício corporal. Temia fechar os olhos, pois a escuridão tormentosa tomava-lhe o cenário. Entretanto, havia o cerramento definitivo da visão material. Quando esta se deu, Clélio foi lançado à escuridão profunda e sentia-se flutuar de um lugar a outro sem conseguir estabilizar-se. Assim se passaram meses, até que despertou no umbral denso. Meus amigos, infelizmente sabemos que esses relatos são muito comuns. Alguns templos religiosos simplesmente tratam Deus como um serviçal que deve satisfazer os seus desejos pessoais. As pessoas querem barganhar benefícios financeiros com Deus. Na verdade, não procuram mudança interior, procuram apenas líderes que possam falar o que querem ouvir. Imagina essas pessoas, essas mesmas que falam em nome de Jesus e usam seus templos como comércios. Isso mesmo, esquecem do que Jesus fez aos mercadores que barganhavam dentro do templo que foi erguido para adoração e comunhão com Deus. Uma vez eu li em um livro algo que me tocou profundamente. Infelizmente eu não lembro exatamente qual foi o livro, mas eu acho que foi algum dos C.S. Lewis, mas faz muito tempo. Foi algo mais ou menos do tipo:
As pessoas querem que Deus cure o seu corpo porque é tudo o que elas podem ver, mas Deus quer curar o seu coração, pois é o que Ele vê. E o que isso quer dizer? Significa que às vezes nossa vontade se baseia somente no que nós enxergamos, mas Deus não está limitado à nossa visão. Ele enxerga o além. E se tem algo que o materialismo não nos traz, é essa relação de confiança nos propósitos de Deus. Portanto, o que vemos são pessoas que buscam um Deus limitado às suas próprias vontades pessoais e líderes espertos que sabem cativar esse público-alvo, tornando tudo um grande negócio empresarial sem qualquer interesse em melhora espiritual. E eu não estou dizendo que nós não podemos orar pedindo a Deus uma cura do corpo físico, de maneira nenhuma, não é sobre isso. O tema é em relação ao materialismo. O que nós pedimos a Deus em relação a coisas materiais, como se isso fosse as coisas mais importantes da nossa vida. O importante é pedir saúde, peça saúde, vamos trabalhar, vamos conquistar nossas coisas. Tudo que nós desejamos, os nossos sonhos, nossas metas são importantes sim, mas que tenhamos sempre os pés no chão, de que tudo que é material é passageiro, e um dia nós deixaremos tudo aqui nessa terra e voltaremos para o nosso verdadeiro lar no plano espiritual. Esse assunto é muito amplo e complexo e eu vou ficar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Lembrando que sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Comente aí embaixo o que você achou desse relato. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.